profissional e os seus conhecimentos. Então, da bancada ao mercado, uma jornada científica que se transformou em startup, né, que é a Metala. Muito bem, eu quero chamar aqui a nossa maravilhosa doutora Melissa Monteiro. O palco é seu, Melissa. Obrigada. Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço muito à Vaca Roxa por esse convite. É uma grande parceira nossa. E é muito bacana vir nessa cidade, então agradeço a todos de São Francisco do Sul. Belíssima pelo pouco que eu cheguei ontem à noite. Então não vi nada à noite, mas de dia estou vendo que é linda. E fico feliz de poder partilhar, é uma honra poder partilhar um pouquinho da nossa história e trazer aqui um pouquinho de uma mensagem mesmo, especialmente para as mulheres. Tá? Então, já adianta aqui que eu gostaria de deixar a mensagem especialmente para meus pais, né? Somos nós, mulheres, que, como a própria Claudina aqui já representou muito bem nossa classe, transforma vidas, né? Nós somos eu vejo que nós somos a engrenagem da família, que é a célula que faz toda uma sociedade se movimentar, né? E cada vez mais ao longo das décadas, a gente tem sido mais valorizado e temos nos empoderado, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial das últimas décadas, desse século XXI. A voz da mulher está se tornando presente em vários setores da sociedade, não só na família, mas também em setores importantes, como a economia. Eu vou trazer um caso do empreendedorismo, da política, das lideranças, grandes empresas, e eu acho que esse momento é muito importante para que haja esse complemento. O que realmente tem que haver assim, essa integração entre homem e mulher, cada um na sua contribuição de forma complementar, né? Então eu acredito muito nisso. Bom, a startup que eu criei chama Metala. Metala é metálico em latim, vem muito por conta do nanomaterial que eu trabalho. E aí eu trago também um pouquinho da minha história. Aqui são programas de pós-graduação lá na Universidade de Brasília. Meu nome é Melissa Monteiro. E aqui é um pouquinho da minha jornada. Então eu tenho 30 anos de carreira no ensino básico. Então eu sou basicamente uma professora de ensino médio na área de biologia. Eu sou bióloga. Eu ainda estou nativa, porque as contas ainda não são pagas com a empresa, né? Então a gente tem que pagar as contas, né? Mas é interessante quando a gente linka com a história da Claudina e do Samuel. Eu entrei no ensino básico por uma questão familiar. Então eu formei e já namorava com meu atual marido, e o Gabriel, meu filhote, chegou e falou: lamento, mas você vai ter que largar a pesquisa no momento. Numa época em que você não podia trabalhar, receber bolsa, eu tinha que pagar as contas e fui para o ensino básico. Isso fez com que eu saísse da pesquisa, que sempre foi o meu desejo pessoal. Fui para o ensino básico, dei aula na rede particular, hoje eu estou na rede pública. E assim, isso me trouxe diversas habilidades, competências, que quando eu pude retornar, e aí eu retornei no curso de engenharia biomédica, no mestrado na UNB, surgiu uma oportunidade de uma pesquisa, e aí deu certo, eu passei e voltei. Nisso, o Gabriel já tinha ido, ele estava entrando na universidade, então já estava tudo, né?
E assim eu comecei uma jornada dentro da universidade, onde eu me formei, em graduação em biologia, e pensa, aí eu gostaria que vocês imaginassem um cenário. O cenário da minha área, biologia, é um cenário de jovens. Então eu voltei, eu tenho 53, a pessoa mais velha do que eu, somente minha orientadora, que é uma professora antiga. Então, a pessoa mais velha depois dela, no laboratório, era eu. O resto tudo, a média, 28 anos, mais velho. E aí você retorna, tendo saído de uma época em que a tecnologia era de uma forma, e quando eu voltei, nossa, outros equipamentos, outras técnicas, muito mais avançado. Eu ficava assim, nossa, que incrível, meu Deus. Todo dia que eu andava no laboratório, eu falava, meu Deus, agora é assim. Meu Deus, caramba, que legal. E isso já no doutorado, né? Eu voltei para esse laboratório que eram pessoas muito jovens na biologia. E isso tem um impacto, porque para nós, porque pensa, a gente geralmente está cuidando da família, a mulher, né? E aí retorna para um ambiente que é hostil, é extremamente cruel, o ambiente da ciência, né? Então, vamos pegar assim, o que tem mais famoso hoje, o Nobel de DNA. O Nobel de DNA, James Watson, ele era uma pessoa extremamente cruel e ele roubou resultados para poder chegar no Nobel. Isso é uma história super conhecida, né? Então, é um local onde as pessoas são muito competitivas, os meninos são muito competitivos entre si, e chega uma pessoa mais velha que realmente não tem mais um know-how. Então, eu tive que ser humilde e dizer, bom, agora eu vou ter que aprender com essas crianças e respeitá-las, né? Então, eu realmente consegui fazer isso, mas sempre com foco. Eu acho que isso é um diferencial muito importante quando a gente junta a história do Samuel, da Claudina e a minha, que eu acho que é a grande mensagem, além da superação e do entendimento do que você pode colaborar em um espaço. A gente tem que ter um foco muito claro no que a gente quer na vida. Eu compartilhei um vídeo desses da internet, de meme, eu só gosto desses vídeos clássicos, que tem um cachorro, acho que é um pastor alemão, e ele está focado, estão sendo jogadas muitas bolinhas, mas ele só pode pegar a bolinha da cor preta. Então ele só olha para a bolinha de cor preta. E joga 500 bolinhas, passa pela cabeça dele, passa por baixo, bate no olho e tal, e ele olhando para a bolinha. Quando a bolinha preta é jogada, ele pega. Isso chama foco, disciplina. Então, assim, essa trajetória aqui, na pesquisa, que é esse ambiente hostil, foi muito difícil. Então, com certeza, preconceito, bullying, todos esses termos aí que são falados hoje. E hoje, eu tenho alunos, vocês vão ver que eu tenho uma equipe de alunos mais novos que me acompanham e eu oriento. Eles perguntam, Melissa, como é que você deu conta? Eu falei, cara, porque eu só via a bolinha. Todo o resto não tinha importância. Eu tinha certeza do que eu queria chegar aqui, ó. Não na empresa, porque a empresa foi um plus. Mas eu queria chegar aqui, em ser doutora, era só o que eu queria. Todo o resto foi plus. Então, podiam me maltratar, falar o que for, falar, tá. Beleza. Eu pensava, bom, vou ter que aguentar esse trem até eu conseguir o que eu quero. É isso, né? Não quero saber sobre o curso. E aí, deu certo, eu criei uma tecnologia, que eu vou mostrar para vocês, e hoje eu estou fazendo um pós-doc, eu voltei para engenharia biomédica. Em 2022, eu fundei a Metala e defendi o doutorado em 2023. Então, eu fundei a empresa um pouco depois. Tudo começou no meu mestrado. No meu mestrado, eu conheci esse projeto, que foi onde eu fiz o mestrado, que é um equipamento que a gente chama de sistema de avaliação. Então,
aqui que começou a jornada. A professora Suélia, que foi minha orientadora, ela é uma engenheira eletrônica, eu estava na engenharia, né? Então ainda teve esse plus, as bolinhas, né, passando. Eu tive que aprender. Além de eu estar desatualizada, eu tive que voltar para a engenharia, que eu não entendia nada do que eles diziam, né? Mas aí a gente aprende, né? Aí, a professora Suélia trabalhava com esse projeto, que é um protótipo de avaliação chamado SOFIA, que é Software Intense Ablation. E aí, esse projeto precisava de um biólogo para avaliar um eletrodo que eles estavam criando para verificar a toxicidade. Foi minha missão no mestrado. Fiz isso, avaliei essa biocompatibilidade. E esse projeto, na época, foi engavetado. A professora Suélia não conseguiu um recurso para continuar e ele acabou sendo engavetado. E aí eu fui para o doutorado, acho que mais à frente vai aparecer aqui. O que eu comecei a observar? Quando eu trabalhei com o equipamento, eu comecei a ver que ele tinha algumas limitações. Então, aqui, só para vocês entenderem qual é a dinâmica. Esse equipamento ele é usado para diversas coisas, tá? Vou dar um exemplo aqui atual. No Goiás, tem um governador chamado Ronaldo Caiado. Ele fez um procedimento de ablação recentemente, que é uma ablação cardíaca. O que significa ablação cardíaca? Ablar significa tirar. No caso aqui, a gente usa ondas de rádio mesmo, que está passando por aqui, né? Só que a gente não percebe. Quando as ondas de rádio elas entram na pele ou entram no tecido, ele aumenta a temperatura localmente. E não é ionizante, ou seja, não é radioativo. Okay? Então, usufruindo disso, o que os engenheiros, né, que criaram os equipamentos de ablação fizeram? Criaram esse sistema que está nesse pontilhado aqui vermelho, em que o gerador... Será que consigo? Perto de novo? Eu quero saber como é que pareceu dá a ponta. Ele não aponta, né? Não. Ele reflete. Tá, é porque é TV. Então, vou no dedo mesmo. Isso aqui é o gerador de radiofrequência, então ele gera as ondas de rádio. As ondas de rádio, elas saem por esse eletrodo azul, que a gente chama de dispersivo, e por esse outro eletrodo que está lá no centro, no caso aqui da imagem, no tumor. O que ele vai fazer? Ele vai fechar um circuito, então vai passar essa corrente elétrica, né? E isso vai fazer com que aqui, nesse centro, você tenha um aumento muito grande de temperatura. Então aqui chega a 80 graus Celsius. E aí você literalmente torra o tumor, tá? No caso do Caiado, você é colocado um outro tipo de eletrodo que ele fica sobre os neurônios que estão se tornando arrítmicos. Então ele provavelmente está com algum tipo de arritmia devido a uma região de neurônios no coração que está fazendo com que o coração bata de forma equivocada. Então queima esses neurônios e aí resolve. É um procedimento um pouco difícil, mas que funciona muito bem. Então você pode usar a ablação para várias coisas, para queimar neurônios, para queimar tumores, para melhorar dores devido a diversas doenças nos ossos. Então ele melhora dores, ele elimina áreas que estão doendo, sempre usando esse conceito. Você tem uma geração de onda de rádio, ela fecha a corrente no paciente, então a corrente vai passar por todo o paciente, e aí você tem a ablação. Só que aí o que eu descobri na época que eu estava no mestrado? Que essa área aqui de ablação, ela era meio limitada, e muitas vezes, em até 5 anos, você tinha retorno do tumor em 30% dos casos. E aí eu fiquei pensando, bom, como resolver? A segunda limitação nem todo tumor funciona isso. Então, por exemplo, câncer de mama a gente ainda não consegue, não fica tão bom. Alguns tipos de tumores sólidos, como o intestino, ainda não consegue. Então eu pensei, como ampliar isso? Né? Então isso foi no mestrado, eu fiz a análise do eletrodo que eles criaram, né, para ver se era biocompatível, e na época o projeto foi engavetado. Aí, o que aconteceu? Aqui só para vocês terem uma ideia das diferentes tecnologias, no Brasil,
basicamente, o que nós temos de ablação é o uso das ondas de rádio. Mas em países mais ricos, a gente já usa micro-ondas. E aí, micro-ondas é fácil de imaginar. Pensa no micro-ondas lá da sua casa. O que ele faz? Ele aquece as moléculas de água que estão no alimento. E isso faz com que o alimento fique quente. Não é isso? Então, vai fazer a mesma coisa aqui no tumor. Ele vai usar essas ondas, micro-ondas, para aquecer o tumor localmente. E ele é muito mais poderoso do que as ondas de rádio. Só que, em compensação, ele é quase 4 vezes mais caro. Então, nas minhas viagens com a startup, eu só conheci 2 locais que tinham no Brasil esse equipamento. O Einstein, que não é referência para nós, por razões óbvias, porque se eles devem ter, são ricos, simples assim. E um hospital em Vitória, lá no Espírito Santo. E é assim, um hospital gigantesco que só tem um equipamento e poucos mexem, porque aquilo é caríssimo, extremamente sensível à tecnologia de micro-ondas. Se der pane, danou-se. E aí, todo o resto, então, por exemplo, aqui pertinho de vocês, em Joinville, eu fui no Hospital Dona Helena, eles utilizam a ablação no oncocenter deles de uma clínica chamada Mini Invasivo, que é nosso parceiro agora. Então, o que nós temos hoje, especialmente nos países do que a gente chama América Latina, países emergentes, nós temos as ondas de rádio. Então, o que eu pensei? Pô, e se eu conseguir utilizar alguma técnica para melhorar a eficiência dessas ondas de rádio e aproximar da tecnologia do micro-ondas, mas mantendo o mesmo custo? Talvez a gente chegasse com o SUS, que era a meta desse equipamento Sofia. Então, essa foi a minha proposta. E aí eu falei com a professora Suela, ela falou: Melissa, leva o equipamento com você. Ela me deu o equipamento. Ela falou: vamos trabalhar com isso. Leva esse protótipo para você. E aí começou a linha do tema acadêmico e aí acabou desembocando na startup. Então, eu comecei a minha tese em nanotecnologia e pensei em associar um nanomaterial com o equipamento Sofia, para reduzir essas limitações. Deu certo na época, eu vou mostrar o nanomaterial para vocês, e aí, em 2022 nasceu a startup com um motivo muito peculiar. O que eu comecei a observar dentro da pesquisa? Que o professor pesquisador nas universidades tem que se rebolar para conseguir recurso para movimentar os seus projetos. E aí eu comecei a ver que tinha um ou outro aluno que conseguia recurso na forma de startup, porque existe um movimento de programa, que a gente chama de Nova Indústria Brasil, de estimulação do desenvolvimento de tecnologia própria do país. Eu falei: gente, se esse povo está ganhando dinheiro e é menino, aí o que eu pensei? Só tem que escrever direito. Aí eu pensei: poxa, para isso que servem os meus 30 anos em sala, vou escrever. E aí comecei a ganhar edital um atrás do outro com a startup. Falei: opa, descobri a minha, é aqui. Resgatei o Sofia, consegui recurso para desenvolver as pesquisas no meu próprio nome e entrei como professora associada, como chama? Colaboradora na UNB, junto com o pós-doc, já como professor da física, uma proposta de fazer modelagem matemática para a gente criar, inclusive, softwares de imagem, softwares diversos dentro do equipamento. E aí, iniciei o pós-doc em 2024. Então, a startup já tem aí uns 3 anos de vida. O que eu fiz? O dispositivo de ablação atual, eu estou associando a nanotecnologia. E com isso, eu criei algumas patentes, né? Então, eu submeti essas patentes, desenvolvi um documento com a ANB de cotitularidade, de forma que tudo que eu fizesse nos laboratórios passasse para mim. E aí, eu consegui resolver um dos cânceres mais difíceis com esse nanomaterial, que é o câncer de fígado. O câncer de fígado tem uma peculiaridade.
além dele ser dificilmente diagnosticado, ele também tem o que a gente chama de células satélites. E essa onda de rádio não conseguia alcançar essas células satélites. Mas com a nanotecnologia a gente consegue. Então o que eu fiz? Eu coloquei um nanomaterial naquele eletrodo que vocês viram, que fica no centro do tumor. Então hoje o nosso protótipo tem um eletrodo que tem a nanotecnologia, eu não posso dizer em detalhes como por conta da patente, mas ela está lá. E aí, o nanomaterial, ele consegue encontrar, mesmo fora da área de ablação, ele consegue encontrar as células satélites e matar esse tumor, independente do formato que ele tem. Não sei se vocês sabem, mas os tumores sólidos, eles não são sempre redondinhos. Eles têm um formato extremamente variado. E aí a gente chamou esse protótipo, já com o meu doutorado, de nanotec. Então, hoje a gente tem uma patente que está fechando com esse nanoterm, associado a essa nanotecnologia, e ele não vai ter mais aquela carinha da foto do sulfito, vai ser bem mais interessante. Então, trouxe aqui para vocês terem uma ideia o que é a nanobiotecnologia. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Nano de nano mesmo. A questão aqui está associada ao tamanho. Então, o tamanho, ele vai chegar numa escala, a gente chama de nanométrica no máximo de 10 a menos 9, então seria assim, milímetro, aí vem, depois do milímetro, vem o micrômetro, e depois do micrômetro, que seria 10 elevado a menos 6, então 6 zeros abaixo da vírgula, aí você chega em 9 zeros abaixo da vírgula, que a gente chama de 100 nanômetros, é o mínimo do tamanho de um nanomaterial. E hoje a gente tem uma diversidade. Na indústria cosmética, talvez vocês não saibam, nunca tenham lido, mas eu tenho certeza que as mulheres já usaram nanotecnologia, sem saber. Então, já existe na indústria cosmética, especialmente esse daqui, que é o lipossoma e as nanopartículas sólidas. Então é muito comum. Nós já temos alguns medicamentos que usam nanotecnologia. Então, cada vez mais a nanotecnologia está alcançando o seu espaço. E por que tecnologia? Porque necessariamente esses nanomateriais, eles são feitos pelo homem. Ah, mas existe na natureza? Existe. Tem um tipo de nanomaterial que a gente chama de nanoemulsão, todo mundo gosta. E põe no cachorro quente, chama maionese. O que é a maionese? A maionese é ovo cru, geralmente, né, que seria a fase líquida ou água, com óleo. Quando você bate no liquidificador, o que você faz? Você transforma o óleo em pequenas gotículas ou nanogotículas que se combinam em duas fases microscópicas, então só vem em nível nano, com a água do ovo. Então aquilo é uma nanoemulsão, só que ela é feita com liquidificador. Então tem alguns nanomateriais que a gente meio que usa um liquidificador para produzir esse nanomaterial. Então a gente coloca, por exemplo, tem um nanomaterial que a gente criou lá no laboratório, que é docetaxel, que é um quimioterápico para câncer de mama. Colocamos dentro de uma nanopartícula sólida e teve um resultado excelente numa tese, porque fez com que a eficiência desse quimioterápico fosse muito maior, chegasse uma maior quantidade nas células tumorais e com muito menos efeitos adversos, que é o problema da quimio, né? Então, essa é a proposta da nanotecnologia. Permite um diagnóstico precoce, então hoje tem diversos nanomateriais para isso, um direcionamento nessa entrega, um aumento dessa disponibilidade, então é mais com menos, então eu vou entregar menos material, mas essa substância vai chegar em maior quantidade na célula. E aí qual o problema da quimioterapia hoje? Você tem que fazer, literalmente você tem que jogar uma bomba nuclear, entre aspas, né? Você mata um tumor pequenininho com uma quantidade absurda de medicamento para poder chegar naquele tumor. Então, por isso, aqueles efeitos adversos bem conhecidos.
é a queda de cabelo, né? O mal-estar, a náusea, porque você não tem um direcionamento. Então você joga uma quantidade imensa daquele medicamento e acaba sendo tóxico. Mata o tumor, mas mata quase você também. Então essa é a proposta da nano. Reduzir a quantidade de substâncias químicas ou de medicamentos e aumentar a eficiência da chegada na célula. Então, aumentar a biodisponibilidade. E aí você tem um acúmulo dentro do tumor de forma direcionada. Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei um nanomaterial no eletrodo, de forma que ele chegasse mais rápido naquele tumor sólido, e a radiofrequência também é direcionada para aquele tumor de uma forma mais eficiente. Aqui é uma foto dos nanomateriais, para vocês terem uma ideia. Eu coloquei somente o óxido de grafeno, que é a minha base de trabalho, que grafeno basicamente, pessoal, é carbono. Ele vem do grafite, que é esse do lápis, né? E aí você tem técnicas que a gente chama de top-down, bottom-up, que são técnicas assim, que a gente ou esfolia e chega no nanomaterial, ou a gente faz o inverso, vai nucleando, juntando aquele carbono. E aqui são imagens de microscopia eletrônica para vocês terem uma ideia do tanto que ele é pequenininho. Esses dois primeiros aqui, isso aqui foi uma tese que me inspirou, isso aqui foi uma dissertação que me inspirou também. Aqui é só óxido de grafeno, são folhas, isso aqui é varredura. Então, no máximo, você vai conseguir visualizar, aqui ó, 100 micrômetros. Aqui no máximo você vê 100 nanômetros, então a folha é grande. Isso daqui não entra na célula tão eficiente. Então, essa tese foi boa, né? Mas eu falei, cara, isso daqui está muito grande. Isso daqui são as folhas também, de óxido de grafeno, esse branquinho, e tem essas regiões aqui que parece uma espículazinha, apontando aqui com a setinha, que é zinco. Isso daqui foi para glioblastoma. Funcionou, deu certo, mas a gente viu que o nanomaterial ainda estava grande, tanto que a gente usou esse microscópio. Esse é o meu. Esse daqui, ó, você quase não vê já as folhas de óxido de grafeno, isso daqui é ouro, nanopartícula de ouro. Ele tem vamos colocar assim, um estado quântico, literalmente, que faz com que a radiofrequência seja mais eficiente e direcionada. Isso daqui é extremamente pequenininho, você vê que aqui a minha escala é 500 nanômetros. Então, esse meu nanomaterial tem menos de 100 nanômetros. A minha nanopartícula de ouro tem 15 nanômetros. Então, ele é muito pequenininho. Então, ele fez esse direcionamento que a gente desejava. E aí, a gente patenteou essas sínteses aqui. Aqui foi o meu resultado em animais. Então, a gente está no que a gente chama de fase do pré-clínico, né? E a startup tem sido o meu foco para direcionar recurso para finalizar essa pesquisa. Quando a gente termina os ensaios em animais conforme as normas regulatórias da Anvisa, a gente consegue passar para ensaio em humanos. Então, eu tive uma remissão, o tumor em 15 dias já tinha praticamente desaparecido nos animais, e com a ablação tradicional, levou quase 28 dias. Então, eu adiantei o resultado e fiz com que eles tivessem 100% de sobrevivência em comparação a 80% com a ablação sozinha. Então, praticamente, eu teria, meu sonho de funcionar é para ficar com os animais. Então, deixa eu levar para casa, que eles estão tão bem, né? Mas não pode, né? Tem regras e tal, da ética, senão vira a feira da fruta, né? Mas eles estariam bem, provavelmente até hoje. Então agora eu vou fazer um ensaio de longo prazo para ver se não tem recidiva. Então eu vou ficar 2 meses com os animais. Aqui eu fiquei só 38 dias. E aí a proposta é chegar no ensaio em humanos. Então eu estou terminando, eu obtive mais ou menos uns 3 milhões de recursos. Parece muito, né? Mas na verdade não é tão assim. Tem bolsa para os pesquisadores, tem recurso que serve para os insumos, tem recurso que não. Então, ele é variado os tipos de recursos que a gente consegue.
E eu consegui todos esses aqui com a startup. Então, eu atingi a meta, que era realmente usufruir da startup, fazer dela uma ferramenta para levar esse produto ao mercado, né? Então, essa é a ideia. Aqui é um pouquinho da história, isso aqui são todos os parceiros que eu tive de apoio. Então, aqui é a nossa primeira marca, nossa marca atual. Esses daqui são todos os programas de aceleração que a gente foi conectado. Então, a gente passou pela Biominas, nós passamos por um programa do DF, passamos de novo para a Biominas e estamos com ela ainda. Eu me conectei com o Hospital Dona Helena aqui em Joinville por esse programa, que é do MCTI, que é Conecta Startup Brasil. Ano passado fui para o Hospital Albert Einstein, fiz esse programa de pré-aceleração que é o Editsville. E aí agora eu recebi esses recursos e agora eu vou efetivar o novo protótipo que é o Nanotec. Então, eu já tenho as patentes sendo depositadas, estou finalizando minha etapa pré-clínica, por exemplo, hoje eu estou aqui, mas tem alunos meus que estão fazendo alguns ensaios em animais lá em Brasília. E aí eu já tenho o apoio da Anvisa, dia 30 de dezembro de 2025, eu tive uma reunião com a Anvisa, um parlatório, eles orientaram a gente quanto às legislações, o que a gente tem que seguir de norma regulatória. Tem o apoio da UNB e a ideia é fazer os ensaios aqui em Joinville, na clínica mini-invasiva. Vocês vão ver aqui a minha equipe de diretores, a gente tem pelo menos 20 bolsistas com a gente, que ainda não tenho, vão colocar funcionários, né? Não tem condições ainda de pagar, mas você vê que são jovens, né? A gente é dividido em 4 diretorias hoje, que é o pessoal das ciências da vida, que faz os ensaios biológicos, gerenciado pela Giovana Carvalho, que é biomédica e doutoranda hoje em nano. O Diogo, ele é um graduando em engenharia elétrica, gerencia o grupo de engenharia. A síntese dos nanomateriais, quem faz mesmo é químico, e aí nós temos o diretor de síntese, que é o Lucas, hoje ele já é mestrando. A Thaís, ela é bióloga e gerencia a divulgação científica. Depois, no finalzinho, vocês vão ver, a gente tem o Instagram, logo a gente vai atualizar mais materiais. E aqui são meus grandes apoiadores. Doutora Sônia foi minha orientadora no doutorado, minha grande parceira, onde ocorrem os ensaios biológicos, hoje o laboratório dela. Doutora Suélia, que criou o Sofia, está hoje nos Estados Unidos. Nosso químico, que criou todos os nanomateriais que eu mostrei, e mais outros que eu não mostrei aqui, doutor Leonardo. Doutor Paulo César, ele é físico, ele me apoia, junto com o doutor Rony, todas as modelagens matemáticas. Doutora Laís apoia nos ensaios in vitro. Doutor Ronei, ele criou junto comigo as etapas do Sofia. Doutor Sebastião, da engenharia eletrônica. Doutor Bergman, da nossa linha de nanosensores. Hoje a gente está buscando fazer com os nanomateriais do Leonardo um teste rápido para dengue, identificando os 4 subtipos de uma vez só, literalmente ali na emergência, né, com o médico. Doutora Carolina Lute, ela está me apoiando agora numa proposta de fazer a doação para PETs, para câncer de mama em PETs, usando também o Nanotec. E a Vaca Roxa está conosco nesse apoio. Aqui são de outras instituições, então aqui está o Roberto, que é um grande apoiador nosso. Aqui são os médicos, pessoal lá de Minas, do Instituto Mário Pena, de câncer de mama, engenheiros lá do Instituto Federal de Rondônia, pessoal da UMass lá nos Estados Unidos também, Instituto Butantan com a doutora Márcia, pessoal da Universidade Católica de Brasília. E aí tem outros que a gente vai conhecer no caminho. O que aconteceu é que eu acabei saindo da UNB e voltei agora para poder trazer tudo que o Sudeste e Sul, né, aprendeu de tecnologia para levar para o Centro-Oeste. Nisso surgem diversas premiações que eu penso que é só o resultado do trabalho mesmo, né?
E nesse, eu vou chamar a atenção nesse prêmio, foi aqui que eu conheci o Roberto, né? Ele ficou em segundo, eu fiquei em primeiro lá no CDT. E começou essa grande parceria com a Vaca Roxa, ao ponto da gente estar aqui, e agora eu apoio a Vaca Roxa e a Vaca Roxa me apoia, né? Então, foram diversos prêmios, faz parte do processo, e eu estou à disposição para tudo que vocês precisarem. Se quiser ideias também, você dá uma ideia, quer transformar em uma startup, estamos junto. Aqui está nosso Instagram, segue a gente, né? Segue a gente agora, eu ainda não tenho hub, né? Mas tem o Instagram, tem o LinkedIn, e o que precisar, está ali o meu contato. Um prazer estar aqui trazer essas informações. Ah, tem fotinho. Para quem não conhecia, essa é a doutora Melissa, né? Não, gente, o doutoramento. Então, Fica o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse momento, né? Então, conectando pessoas, projetos, ideias e inspirando as pessoas, ciências, né? Porque a gente nasce sem saber nada e aí vai conectando interesses, afinidades. Foi lá em Brasília que a gente conheceu, né? E aí eu me apaixonei pelo projeto, pela pessoa da Melissa, porque é uma grande cientista pesquisadora dedicada com a saúde. A gente está trazendo saúde, projetos, tecnologia para São Francisco. Esse é o nosso propósito, fazer um hub de inovação para conectar essas pessoas, esses projetos, para fazer o quê? O bem para a sociedade. Afinal de contas, a gente está aqui só de passagem. E aí, o que a gente vai deixar para os nossos legados? Essa amizade, esse produto, o nosso conhecimento. Muito obrigado aí, Melissa. Obrigada. Eu que agradeço. Volta, Melissa. Tem uma perguntinha. Pessoal, então, eu quero que a Elza, agora ela quer fazer uma pergunta, por favor, Elza. Doutora Melissa, eu sempre tive uma dúvida. Por exemplo, a senhora falou eu sou muito da nanotecnologia, inclusive nos materiais de limpeza. Eu acho assim, eu uso muito e eles funcionam, principalmente para quem quer branquear uma geladeira que está antiga e ele branqueia. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, por exemplo, uma indústria, no caso, o seu conhecimento de nano, você utiliza para fazer, você utiliza metais, né? No caso, para acontecer esse processamento dessas multipartículas. Uhum. A minha pergunta é assim, porque tem a indústria do aço que está usando agora para não enferrujar mais através da maresia, inclusive a Arcelor ali, ela está usando nano para fortalecimento de ferro. A minha pergunta é, o material que é usado nessa nanotecnologia é sempre metais? Não. É sempre assim, ou é o produto que a indústria tem que ela faz essa modificação dele? Não, nem sempre são materiais, são metais. A gente, no caso, o nosso grupo usa metais, é um grupo que tem essa característica, mas existem as orgânicas. Então, o exemplo que eu dei do docetaxel, que é um quimioterápico, ali é um lipídio orgânico. Então, é muito semelhante, por exemplo, à membrana plasmática, que é a membrana da célula, né? E você tem uma diversidade imensa, inclusive com fitoterapia. Nós temos um grupo, o LCB Nano, que está trabalhando com, por exemplo, copaíba, aloe vera, né, que é a babosa, andiroba, muitos componentes da diversidade mesmo, tanto para levar como medicamento, então, para melhorar a ação dessas substâncias já conhecidas no conhecimento tradicional, quanto também para melhorar a síntese, por exemplo, de nanomateriais metálicos, reduzir toxicidade e tudo. Então, na verdade, a gente brinca que quase tudo vira nano. Tudo depende da técnica de síntese que você consegue transformar isso num material efetivo.
Eu diria que, por exemplo, para materiais, geralmente a gente divide não tecnologia para materiais como da indústria que você citou, quanto para a saúde. Então, cada um tem uma demanda específica e um nível de avaliação de toxicidade diferente. Eu diria que o da saúde é o mais desafiador, especialmente em relação ao... As que são orgânicas são muito mais tranquilas em relação à biocompatibilidade, mas nossa limitação ainda é o escalonamento e reprodutibilidade. É difícil você sair daquela quantidade pequena que você faz no lab e transformar isso, por exemplo, numa indústria farmacêutica, sabe? Então, por isso que eu citei os cosméticos, que eles usam essas orgânicas e é muito mais fácil, sabe? Você não precisa ter aquele rigor de tamanho de partículas, de quantidade. É mais brando. Agora, quando você coloca dentro do corpo do paciente, ainda estamos chegando lá. Porque as biológicas, no caso, as naturais, digamos, de consumo, elas causam menos agressão no organismo e nas células do organismo, né? Então, quando elas são divididas, elas causam menos impacto também, deve ser isso. Muito cuidado com o que a gente fala de natural, né? Não é porque é natural que não é tóxico. A gente tem que ter muito cuidado, porque erva não faz mal. Não, tudo tem quantidade, tudo tem a dose certa. Então, eu acho que esse é o próximo passo da nanotecnologia, a gente conseguir superar isso. A toxicidade, a dose certa, o escalonamento adequado para chegar ao medicamento para todos, né? Então, a gente ainda está avançando, mas a gente chega lá. Muito obrigada. Tá? Obrigada, Melissa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muitos conhecimentos, né, Melissa? Eu espero que eu não tenha... Eu tentei reduzir ao máximo os termos técnicos. Se vocês não tiverem entendido, eu peço mil perguntas, tá? Acho que entendemos. Isso aí, investimento privado. Tem tido assédio, alguma coisa? Olha, tem os investidores anjo, né? A gente até passa por rodadas de negócio, mas eu tenho evitado ainda. Por quê? Porque o investimento privado vai colocar, para mim, um tempo de resultado e ele vai querer direcionar os meus resultados. Eu ainda não posso dar isso, entendeu? Então, eu ainda não... O pessoal fala, vamos lá, você vai para o investidor. Pera, deixa o público por enquanto. Quando eu terminar esse ensaio pré-clínico nos animais e verificar que realmente funciona, não tem recidiva, não tem toxicidade renal hepática mesmo ao longo do tempo, aí eu fico mais tranquila e a gente parte para a clínica, que eu vou precisar ir de muito mais que 3 milhões. Só o ensaio de fase 1 eu calculei, são 11 milhões que eu vou ter que ter. Então, são 4 fases. Parabéns. Muito trabalho e tecnologia. E é A preciso. gente vê que o ouro não é só um ativo financeiro, né? Sim, Não é só ele é extraordinário, não só para tratamento, mas diagnóstico também, porque ele contrasta maravilhosamente. Eu sou fã do ouro. Agora A todos. Quem não é? Só não chegamos lá. Vai chegando, né? Muito obrigada, Parabéns, Melissa. parabéns. Muito Eu que obrigada. agradeço. Bom, gente, vamos fazer o seguinte.